Olá, queridos alunos do sexto ano. Vamos iniciar agora o módulo 3, página 74, elementos básicos de geometria. Então é o seguinte, né? A gente vai estar vendo aqui o significado de alguns elementos, né? E quais são esses elementos? Ponto, reta e plano. Se a gente observar, esse módulo inicia com um desenho aí, que é um quarto, né? Nesse quarto, se a gente for ver, cada parte dele, por exemplo, a cama aqui, ó, tem uma linha, eu tenho outra linha, tem pontinhos aqui que são as estrelas, o lustre também para mim são pontos, os puxadores aqui tem os pontinhos, aqui eu tenho uma reta, esse tapete aqui, ele forma uma figura que eu posso chamar de plano. Então assim, toda essa forma que está aqui de desenho, se a gente for representá-los como elementos de geometria, cada um leva um nome, tá bom? Então, na parte de baixo aí, vocês vão preencher junto comigo, ó. Presta atenção aqui, ó. O puxador de gavetas, pra gente vai ser o ponto. A armação de madeiras da cama também vão ser retas. O tampo da mesa plano. Haste do abajur, uma reta. Pé do banquinho, ponto. Ó, se a gente observar, o pé do banquinho aqui são pontos. O tapete aqui é um plano. Os fios dos móveis aqui, ó, esses fios aqui são retas. Ou segmentos de retas, que depois a gente vai estar falando sobre isso. O encontro de duas paredes, ó, essa parede com essa, a gente tem uma reta. Essa outra parede com essa parede, o encontro forma uma reta. E as prateleiras, se a gente for observar, a gente tem reta ou um pedaço de reta que a gente pode chamar de segmento de retas. Tá certo? Então, o início aqui é observar que desenho geométrico ou geometria está no nosso dia a dia. Bom, falando novamente de ponto, reta e plano, né? São noções primitivas, eles não têm definições, não possuem nenhuma definição, mas a gente pode classificá-los de alguma forma, né? Que nem o ponto, a gente iniciar pelo ponto. Ponto é adimensional, ou seja, não tem dimensão, né? Um exemplo para a gente entender a ideia de ponto é fazer uma marca aí com a ponta de lápis no papel. Se você pegar e fizer a marca de lápis, olha lá, lapiseira, eu tenho noção de que é um ponto, né? Geralmente ponto podemos classificar como uma localização, né? Então um ponto, uma localização. Uma estrela no céu brilhando é um ponto luminoso, então é um ponto. Um planeta distante do outro, né? Se a gente fizer uma observação, é um ponto no céu. Então, o ponto ele não tem dimensão, porque independente do tamanho dele, de onde a gente estiver observando, a gente tem essa adimensional, que seria a palavra-chave para definir esse ponto, né? Então, ponto, localização. Uma coisa importante é que todos os pontos, ó, todos os pontos que a gente produzir, se eu colocar lá um ponto C, esse ponto C tem que ser com letra maiúscula. Ponto D, letra maiúscula. Os pontos são letras latinas maiúsculas, ou seja, nosso alfabeto a gente utiliza sempre com letra maiúscula. Então, para nomear e definir pontos, sempre com letra maiúscula. O que a gente imagina, o que é classificado em geometria, que todos os desenhos, toda figura geométrica é um conjunto de pontos. Então, se a gente produzir uma reta, dentro dessa reta há infinitos pontos, né? Porque a reta não tem começo nem fim, ou seja, qualquer desenho que eu faça, ele é produzido por inúmeros pontos. Então, os pontos, se eu unir um ponto após o outro, eu consigo formar uma reta e assim por diante, tá bom? Então, não posso esquecer que toda vez que eu falar em ponto, se eu falar ponto F, então meu ponto F sempre em letra maiúscula. Sempre os pontos em letra maiúscula. Agora, observe essa reta aqui, ó. A gente tem uma reta classificada em R. Se vocês observarem, dentro dessa reta, na mesma reta, eu tenho o ponto A, o ponto B e o ponto C. Então,
pontos pertencentes à mesma reta a gente define como colineares. Então, pontos colineares são pontos pertencentes à mesma reta. Se eu colocar um exemplo aqui, se eu fizesse nesse aqui, ó, uma reta que chamasse de T e colocasse um ponto C aqui, ó, por exemplo, ó, aqui, ó, reta T, fizesse um ponto C, a gente observa que o A e o B são colineares, mas A, B, C, se eu colocar o C, eles não são colineares, ou seja, eu só tenho o ponto A e B como colinear. O C já está em outra linha, outra reta, então a definição de colinear é pontos pontos que pertencem à mesma reta, tá bom? Então tá aqui, pontos que pertencem à mesma reta, A, B e C, são colineares. Lembrando que o símbolo de pertence está aqui, ó, pertence, né? Pertence e não pertence. Aí a gente tem o seguinte, ó. Para se produzir uma reta, eu preciso de dois pontos. Se eu tiver o ponto A e o ponto B, se eu unir esses dois pontos, eu tenho infinito para A, infinito para B, produz uma reta R. Então, uma reta é um ente primitivo também. Por dois pontos distintos, passam-se uma única reta. Se eu tiver dois pontos, uma única reta. Toda vez que eu criar dois pontos, toda vez que eu tiver dois pontos, por exemplo, aqui se fosse o ponto A e o ponto B, se eu for traçar uma reta, a gente observa que eu só consigo passar uma reta entre esses dois pontos. Então, por dois pontos passam uma única reta. Diferente o seguinte, ó, se a gente observar embaixo aqui, você sabia que por um único ponto passam infinitas retas? É o que acontece nesse exemplo aqui, ó. Se eu começar a traçar retas e retas, eu vou traçar retas infinitas, e retas passam por um único ponto, que seria esse ponto A. Agora, se eu fizer dois pontos A e B, você nota que eu consigo só traçar uma reta que passa entre os dois. Então, a gente tem aqui ponto A e B. Com dois pontos, uma única reta. Em um único ponto, passam-se infinitas retas. Lembrando que a gente tem um plano aqui, que é o que a gente vai falar futuramente. Então, as retas também, a gente vai observar o que são retas aqui, como a gente nomeia ela, tá bom? Bom, agora o conceito de semirreta. É o seguinte, ó. Se a gente observar uma reta, ela não vai ter começo nem fim, passa por dois pontos. A partir do momento que eu tenho um início, ou seja, eu vou iniciar por um ponto e não termino em outro ponto ou passo por B, a gente vai ter uma semirreta. Então, se a gente fosse classificar reta é o seguinte, ó. Reta, vou traçar uma reta aqui, faço as duas setinhas, tenho A, eu tenho B. Essa é uma reta que passa por A e B e eu vou colocar um nome para ela, eu vou chamar ela de S. As retas são nomeadas por letras minúsculas do nosso alfabeto. Letra minúscula do alfabeto, tá certo? Então, todas as retas foram nomeadas por letra minúscula. Aqui é uma semirreta porque aqui eu não tenho nem começo nem fim, ó. Ela passa por A e passa por B em ambos os sentidos. Aqui inicia em A, então inicia em A, passa por B e não tem fim. Então, aqui é o contrário, ó. Ela inicia em B, não tem continuidade, esse B passa por A e não tem fim. Então, nesse caso, a gente pode nomear uma reta e chamá-la ela de semirreta, ou seja, o que é semirreta? Semirreta é algo que tem um início e não tem fim. Semirreta é algo, é um segmento que tem um começo e não tem fim. É um pedaço da reta, né? Se a gente for ver. Ou seja, ela não é reta nenhum pedaço, mas ela tem um começo e não tem fim, tá bom? Então, nesse caso aqui, o segmento de reta significa um pedaço ou parte da reta, né? Que a gente vai ver agora. O segmento de reta é como se você pegasse o início lá da reta, né? Se a gente pegar o início aqui da reta, ó, que passa por A e B,
tirasse, excluísse o fim dela, o que não tem fim, né? Excluísse os dois lados e só ficasse com início e fim. Então, ó, reta não tem começo nem fim, passou por 2 pontos aqui para a gente denominar. Semirreta tem começo e não tem fim. E agora, um segmento de reta é um pedaço de reta. Ou seja, se eu fizer uma reta e só pegar o pedaço que começa em A e termina em B, eu produzo um segmento de reta. Ou seja, ó, se eu pegar uma reta e só pegar o pedaço que representa os pontos A e B, eu estou tirando um pedaço da reta. Ou seja, é como se eu estivesse cortando um pedaço e denominando isso aqui como segmento de reta, tá bom? Então, essa é a característica entre esses elementos da geometria.